agradecer a nossa irmã Risa, nosso pastor Elias, por mais esse convite para servirmos com uma porção da palavra de Deus. Essa campanha já era para ter terminado, né? Mas Deus tem falado tanto ao coração de vocês que ela se estendendo um pouco mais, cabe a me pegar na penúltima campanha, né? Creio que você já estejam com saudades. Tenho certeza que o Senhor usou a cada quinta-feira seus servos para poder ministrar uma palavra ao coração de cada um de vocês. Eu quero aqui nesta noite também, irmãos, dar a minha colaboração servindo também com a palavra de Deus. Você que já conhece o texto, então por favor, abre Ezequiel, capítulo 37, nós vamos ler alguns versículos. Eu vou ler do verso 1 até o verso número 5 e depois eu vou pular para o verso de número 7. Deus colocou uma palavra no meu coração e com temor e tremor eu quero pregá-la ao teu coração também, porque Deus ele sabe como é que você entrou aqui nesta noite. Eu tenho a certeza que o Senhor ele há de falar ao teu coração. Quem achou, por favor, diga amém. Amém. Veio a minha mão do Senhor, o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e estes eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Ele disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? Eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Verso número 7. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Antes de você tomar sua ação, vamos repetir o tema desta linda campanha, profetizando vida sobre o vale. Depois do 3, vamos lá? 1, 2, 3. Profetizando vida sobre o vale. Você pode tomar sua santa, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Profetizando vida sobre o vale. Este também é o tema desta pregação que o Senhor colocou no meu coração nesta noite. A partir do tema que vocês escolheram, irmãos, nós podemos ver que a proposta de se profetizar vida no vale parte de um profundo sentimento de nós sairmos do vale, parte da necessidade de nós não permanecermos no vale, porque aqui o vale ele é um vale de dor, aqui o vale ele é um vale de lágrimas e também é um vale de morte. Então, para nós sairmos do vale, é urgente, primeiramente, nós entendermos por que razão é que nós entramos no vale. Há vales que nós somos colocados, mas há outros vales que somos nós quem nos colocamos. Então, nós precisamos entender como é que nós podemos agir de forma que, uma vez saindo do vale, não retornemos mais a esse lugar de sofrimento, a esse lugar de tristeza e a esse lugar de dor. Logo nesse primeiro momento, torna-se urgente e necessário nós entendermos primeiramente qual é o contexto a que se refere esta palavra que nós acabamos de ler, para depois nós aplicarmos esta palavra também na nossa vida. Primeiro, nós entendemos o lá, para depois nós aplicarmos o cá. O que aconteceu lá? Para nós começarmos a entender de que forma nós podemos aplicar esta mensagem no cá, no aqui e no agora. Dizemos isto porque esta palavra ela é muito específica para uma época determinada. Ela é muito específica para um público que originalmente recebeu esta palavra. Primeiro a gente entende o contexto histórico para depois nós aplicarmos esta palavra na nossa vida. Então esta palavra ela tem um cumprimento que se dá pelo menos em duas etapas. Na primeira etapa, enquanto Israel está vivenciando o cativeiro babilônico, eles aguardam uma promessa
esta palavra que ocorreu em 1948, sob o foco de Oswaldo Aranha, brasileiro, onde a nação de Israel, ela volta novamente a ser constituída como uma nação verdadeira, uma nação legítima. Eles são restituídos à sua terra. É aí que se cumpre integralmente a profecia do profeta Ezequiel, no capítulo de número 37. Então nós sabemos então que esta palavra ela tem uma profecia que foi cumprida em duas etapas. Mas como é que nós podemos entender esta palavra também para as nossas vidas? Primeiramente, nós precisamos entender quem era o profeta Ezequiel. Ezequiel é um profeta, mas que também possui uma chamada sacerdotal. Ezequiel é um profeta que tem uma chamada incomum. Se Ezequiel exercesse o seu ministério nos nossos dias, era bem possível que alguém dissesse que ele era um homem esquizofrênico, dada a maneira como ele ilustrava a sua mensagem. A Bíblia nos diz que quando o Senhor chama para que ele profetizasse contra Judá e contra Israel, o Senhor manda que Ezequiel ficasse deitado de um lado e do outro. A Bíblia vai nos dizer que ele fica 390 dias deitado do lado esquerdo para poder carregar a iniquidade de Israel. E depois ele fica 40 dias deitado do lado direito para poder carregar a iniquidade de Judá. Não obstante isso, Deus manda Ezequiel raspar a sua cabeça. E Deus dá a ele um ritual, onde ele raspa a sua cabeça, pega uma quantidade de cabelo, separa para um lado, pega uma metade de cabelo, separa para o outro, e ele joga esse cabelo ao vento. Há um significado profético com esta palavra lá em Ezequiel, capítulo 5. Não obstante tudo isso, irmãos, em Ezequiel, também no capítulo 2, no capítulo 4, Deus manda que ele assasse o seu pão sob esterco humano. Ao que Ezequiel se depara com esta palavra e ele diz: Senhor, eu nunca contaminei a minha vida com nada que é impuro. Como é que o Senhor me manda assar o meu pão em esterco humano, usar o esterco humano como combustível para poder assar o meu pão? Então Deus vai quebrar o galho do profeta Ezequiel. Ele fala: então não use esterco humano, pega esterco de vaca e usa como combustível para poder assar o teu pão, mas tu vai assar o teu pão sobre esterco. Então vai lá, Ezequiel, pega o seu pão, coloca sobre a brasa consumida por esterco humano, mas ele é obediente ao Senhor. Não bastasse isso, irmãos, quando Ezequiel ele perde a sua esposa, que a Bíblia vai dizer que era o desejo do seu coração, era o colírio dos seus olhos. Ao perder a sua esposa, ele é proibido de lamentar a morte daquela que ele tanto amava, daquela que ele tanto devotava amor, consideração e atenção. Logo, o profeta Ezequiel, para muitos de nós, seria um profeta extremamente excêntrico. Diriam que ele era estranho, e por certo também diriam que o profeta Ezequiel, bem possivelmente, ele deveria sofrer de esquizofrenia. Logo, Ezequiel também é levado para o cativeiro da Babilônia, para uma terra estranha, para uma terra onde a cultura ela era completamente alheia à sua realidade. De igual modo, irmãos, nós que estamos aqui nesta noite, nós também vivemos em uma terra estranha. Nós vivemos como escravos num mundo que ele é governado por um sistema maligno, por um sistema que, como a Bíblia nos fala, num mundo que ele jaz no maligno. Mas embora nós estejamos ainda condicionados a esse sistema que está relacionado ao tempo necessário para nós vivermos ainda sobre a face dessa terra, nós sabemos que são apenas momentos de sofrimento, porque assim como o Senhor liberou Israel, nós sabemos que o nosso rei também está voltando, e por certo, ao voltar o Senhor Jesus, nos livrará de qualquer cativeiro que nós estamos vivendo em nossa vida. Ezequiel é um profeta chamado, é um profeta vocacionado, é um profeta também capacitado por Deus. Então, durante esse exílio babilônico, a qual ele está vivendo e profetizando,
A Bíblia vai nos dizer que Israel estava vivendo num total período de desolação. O templo foi destruído, a cidade de Jerusalém também estava destruída, estava em completas ruínas. E o povo de Deus está agora vivendo cativo em uma terra estrangeira. A nação de Israel, que anteriormente era uma nação vibrante, uma nação pujante, uma nação rica, uma nação próspera, agora está vivendo como se fosse um vale de ossos secos. Estão sem vida, também estão sem esperança. É dado a esse contexto que a mão do Senhor, ela vem sobre o profeta Ezequiel. No verso 1 vai dizer que a mão do Senhor veio sobre mim, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale de ossos que estavam secos. Ezequiel tem uma experiência profunda com Deus. A mão do Senhor vem até sobre ele, e ele é levado numa revelação até este vale que vocês devem ter ouvido falar todas essas quintas-feiras aqui, um vale de osso seco. Este vale aqui, ele é praticamente um cemitério a céu aberto. Só que a única diferença entre esse vale e o cemitério é que os ossos aqui, eles não estão enterrados. Os ossos aqui, eles estão sobre a terra. Os ossos aqui, eles estão expostos. Ao que tudo indica, eram ossos de soldados, porque era muito comum que as guerras elas fossem travadas nos montes, mas outras guerras também, elas eram travadas em vales. Então, possivelmente, são ossos de pessoas que lutaram, são ossos de pessoas que tentaram, são ossos de pessoas que tentaram fazer alguma coisa. A cena que Ezequiel presencia era praticamente uma cena de guerra, mas uma guerra que não acabou de acontecer. É uma guerra que havia acontecido há muito tempo, dada a maneira como esses ossos se encontravam. Não eram apenas ossos, não eram apenas ossos secos, mas eram ossos que estavam sequíssimos. Ossos de soldados que lutaram, ossos de soldados que tentaram, ossos de pessoas que tiveram uma história, ossos de pessoas que tinham propósito, que tinham esperança, que tinham objetivo, só que são ossos que estão expostos sobre a terra. E a pergunta que eu faço aqui nesta noite é: por que razão esses ossos estão expostos? Por que razão esses ossos não estão enterrados? Por que razão esses ossos estão à vista de todas as pessoas? Porque para o judeu, uma situação de morte como essa é uma situação muito humilhante. Israel está vivendo um período de vergonha. Para o judeu era humilhante não ter o seu corpo lavado. Para o judeu era humilhante não ter o seu corpo envolto em panos. Para o judeu era humilhante ele não ter o seu corpo enterrado, feria a sua dignidade. Então eles estão vivendo a humilhação de quem infringiu a lei de Deus, de quem pecou contra o Senhor, de quem quebrou a aliança. Esses ossos não estão enterrados, esses ossos estão expostos. Mas veja, os ossos estão no vale, mas não estão enterrados. Esses ossos, eles representam, como nós falamos, ossos de soldados que não foram enterrados. E eu repito, os ossos estão sobre o vale, mas não estão enterrados. Os ossos estão no vale, mas não estão sepultados. Eles estão expostos e não estão enterrados. Sabe por quê? Porque osso enterrado não conta a história. Osso enterrado não conta a história. Por essa razão, esses ossos estão no vale. Esses ossos estão expostos para contarem algum tipo de história. De igual modo é a nossa vida. Nós vivemos em determinados vales da nossa vida e a vontade de Satanás é que você já estivesse sepultado há muito tempo. A vontade de Satanás é que você estivesse enterrado há muito tempo, porque osso enterrado é incapaz de contar história. O arqueólogo
poder recontar a história de uma civilização, ele parte do desenterrar dos ossos, expor os ossos para poder contar a história desses ossos. Então, se você está nesta situação, tendo a tua luta exposta diante de pessoas que estão usando os teus momentos para poder te humilhar, saiba do seguinte: você pode ser até osso sim, mas Deus não permitiu que a sua vida fosse enterrada. Deus não permitiu que a tua vida fosse tragada, porque os seus ossos estão expostos, mas estão expostos para contar uma nova história sobre a tua. Ossos contam histórias. Os ossos são testemunhas silenciosas do passado. Eles carregam marcas de eventos que moldaram vidas e também moldaram nações. Na visão do profeta Ezequiel, esses ossos aqui representam um povo que havia sido derrotado e que estava agora espiritualmente esgotado. Porém, esses ossos aqui não são apenas símbolo de morte e desolação. Esses ossos aqui também contavam a história de esperança. Deus vai usar esses ossos para poder demonstrar que o seu poder de restauração é eficaz em lugares improváveis. Mesmo no vale dos ossos secos, Deus é poderoso para dar vida num lugar de destruição, de trazer esperança num lugar de desesperança, de fazer algo novo num lugar onde as pessoas pensam que nada de novo poderá acontecer. Mesmo quando tudo parece perdido, Deus pode escrever uma nova história. Mesmo quando os recursos se acabam, quando a esperança se vai, quando tudo parece que deu errado na sua vida, poderoso é Deus para fazer algo novo na sua vida. O lugar pode ser de impossibilidade, o lugar pode ser um lugar improvável, o lugar pode ser um lugar onde os sonhos se findam, mas Deus está mostrando através desses ossos expostos que a história ainda não acabou. Os ossos não estão enterrados. Hoje esses ossos contam a história de um povo que foi derrotado, mas lá na frente esses ossos irão contar uma história completamente diferente. A realidade que eles estão vivendo agora. Qual é a história que esses ossos contam agora? É a história de alguém que tentou. Qual é a história que esses ossos contam agora? É a história de alguém que faliu. Qual é a história que esses ossos contam agora? É a história de alguém que fracassou, de um exército que lutou e no lutar da batalha sucumbiram ao adversário, tombaram, morreram no campo de batalha e estão envergonhados porque os seus ossos são expostos. Mas a tua vida não se limita à história que conta sobre você no momento que você está vivendo agora. A tua vida que você vive agora não reflete aquilo que Deus fará lá na frente. Ah, Fabiano, hoje eu não tenho, hoje eu não posso, hoje eu não sou, mas a tua vida não se limita à história que você está vivendo neste momento. Basta o Senhor liberar uma palavra na tua vida que aquilo que não é passa a existir. Aquilo que você não tem passa a acontecer. A tua vida não se limita ao momento que você está vivendo hoje. Fabiano, hoje eu estou desempregado. Serei eternamente desempregado. Fabiano, hoje o meu casamento está de mal a pior. Ah, Fabiano, eu terei sempre um casamento que vai de mal a pior. Fabiano, hoje eu estou doente. E o inimigo quer que você pense que você será um eterno doente. Mas a história que contam sobre você hoje não reflete aquilo que Deus pode fazer na tua vida. Hoje é osso seco, mas amanhã é exército colocado de pé para a glória e honra do nome santo do Senhor. Hoje é desempregado, mas basta Deus liberar uma palavra que o emprego chega até a tua vida. Ah, Fabiano, hoje eu sou um doente, serei um eterno doente. Ei, não empreste a tua mente para Satanás, porque se o Senhor quiser, até órgão novo Ele faz gerar na tua vida hoje. Se é coração, Ele te dá um coração novo. Se é cérebro, Deus te dá uma mente nova. Se é bom, Deus é poderoso. Deus pode. A tua vida não se limita à história que você está vivendo. Fabiano, o que são esses ossos? Os ossos é o que resta depois que tudo se vai. Os ossos
apenas morte, mas nós também podemos imaginar a expectativa de quem um dia viveu. Parecem simplesmente ossos esquecidos. Porém, irmãos, os ossos, eles não são simplesmente reflexo do passado, de um passado sem significado. Esses ossos contam histórias. E quais são as histórias que esses ossos contam para nós? Esses ossos contam a história de um povo que um dia foi próspero, de um povo que um dia foi abençoado, só que agora está vivendo alheio ao projeto de Deus, está vivendo alheio à vontade de Deus, está vivendo uma realidade completamente diferente à realidade que o Senhor projetou para eles. Era para eles serem livres, porém eles se tornaram escravos. Era para eles serem prósperos, porém eles se tornaram miseráveis. Diga assim comigo, ossos. Quem está aqui? Fala mais forte, ossos. Contam histórias. Mas diga, mais ossos. Também ensinam lições. É isso aí. Ossos contam histórias, mas ossos também ensinam lições. E qual é a primeira lição que nós aprendemos aqui nesse texto? É que osso é osso. Você pode dizer comigo, osso é osso, depois do 3? 1, 2, 3. Osso é osso. É isso. A primeira lição que nós aprendemos aqui é essa. Ossos simplesmente não contam histórias. Ossos contam histórias, mas ossos também ensinam lições. E a primeira lição é exatamente essa, que o osso é osso. Não tem essa, irmãos, de osso de rico. Não tem essa de osso de pobre. Não tem essa de osso de branco. Não tem essa de osso de preto, de osso de europeu, de osso de africano, de osso de asiático. Osso é osso. No vale, todo osso é igual. Na luta, todo osso é igual. Na prova, todo osso é igual. Quem está na prova se parece. Só que tem gente que pensa que é filé mignon. Só que antes de ser filé, primeiro nós somos osso. Foi como Adão chamou Eva. Adão não chegou para Eva e falou assim: carne da minha carne. Não. Quando Deus forma a mulher da costela do homem, Eva é levada até Adão. Adão vira para Eva e diz assim: esta é osso do meu e carne da minha. Então, antes de nós sermos carne, primeiro nós somos osso, porque a carne vai embora, mas o osso permanece. Então, osso é osso, irmãos. Quem está no vale tem a mesma aparência. Aqui não tem osso diferente, todos os ossos se parecem. Sabe qual é a verdade? Tem gente que vai entrar no vale para encontrar Deus dentro do vale, mas tem gente que entra no vale para lembrar que é osso. É isso. Deus coloca alguns crentes dentro do vale para eles lembrarem quem eles são verdadeiramente. Tem muitas que não, tá? Assim vocês estão ouvindo para poder falar para outras pessoas lá fora. Mas tem muita gente, em alguns lugares que a gente passa aí, irmãos, que pensa que estão num patamar mais elevado de excelência. Olha para todo mundo como se todo mundo fosse esqueleto. Eles se colocam como se fosse picanha, carne de primeira, filé mignon. Não, irmãos, não tem essa de filé mignon gospel, não. Não tem essa de picanha gospel, não. Não tem essa de carne de primeira gospel, não. Alguns pregadores são intitulados como pregadores da primeira prateleira. Hoje tem um pregador da primeira prateleira, da prateleira de cima. Hoje tem um cantor da prateleira de cima. Hoje tem um pastor da prateleira de cima. É pobre, é miserável, é cego, é nu, não passa de osso como todo osso qualquer. Deus não chamou crente para ser estrela, não. Deus chamou crente para refletir a glória de Deus. Crente não é estrela. Se o crente fosse chamado de astro, ele seria igualado à lua. A lua é um astro, ela brilha, mas a luz da lua não é dela, ela ilumina a terra, ilumina. Mas a lua é um astro que não tem luz própria. A luz da lua não é dela, a luz da lua é do sol. Se a lua brilha, é porque ela está refletindo a luz do sol. Mas tem gente que pensa que é sol. Não, Deus não chamou o crente para ser sol. O sol da justiça já tem um lugar firmado na eternidade. Ele chama-se
tua, a glória é de Deus. Se Deus opera milagres quando você ora, a glória não é tua, a glória é de Deus. Deus está nos chamando esta noite para reconhecermos quem nós somos de verdade na sua presença. Isso. Nós somos refletores da glória. Diga-se comigo, osso é osso. Diga de novo, osso é osso. Osso é osso. É o que a gente é. É o formato que nós temos. É como a gente se parece. Primeira coisa que você precisa entender: ossos contam histórias. Segunda coisa que você precisa entender: ossos ensinam lições. E qual é a primeira lição? A primeira lição é que osso é osso. Na prova, irmãos, na dor, todos nós nos parecemos. Tem gente que vive a vida com tanto orgulho, pastor. Só que a dor, o sofrimento e a morte nivelam todos os homens. Coloca os homens no mesmo patamar. Quando o homem morre, não tem essa, mas o caixão ele pode ser até bonito. A sepultura pode ser até muito bem ornamentada. Mas Jesus ele chamou os fariseus de sepulcros caiados. Sabe por quê? Porque a beleza do exterior não muda a realidade do interior. Eu vou repetir. A beleza do exterior não muda a realidade do interior. É o que Jesus falou para os fariseus. São sepulcros caiados. Está pintado. Está bonitinho. Quem olha até bate palma. Mas a realidade do interior permanece a mesma. O que é que tem no interior? Tem osso, tem cadáver, tem morte. É o sinal da sepultura. Então não existe essa de ser muito bonito por fora, se o nosso interior não for moldado por Deus, lapidado por Deus, transformado por Deus. A dor, o sofrimento e a morte nivelam todos os homens. O desembargador morre, o faxineiro morre. O juiz morre, o zelador morre. O presidente da república morre, a empregada doméstica também morre. O presidente sente dor no dente, todos nós sentimos dor no dente. A dor, o sofrimento e a morte colocam os homens no mesmo nível. Aí tem gente que tem coragem de dizer: eu não vou andar com fulano de tal, com Bertano, com Ciclano, porque ele não está no mesmo nível que eu estou, vários níveis acima dele. Irmãos, lamentavelmente, isso acontece dentro da igreja. Aqui não, acontece lá, em outros lugares. Estou pregando aqui só para você aprender, para poder compartilhar a mensagem que está do lado de fora. Aqui eu tenho certeza que não acontece não, irmão. Eu vejo santos na minha frente, tenho certeza disso. Mas na igreja acontece isso. As pessoas dizem, e eu estou num processo de transição de igreja, com a minha família, mais por causa da minha esposa, do meu filho, que sentiu uma necessidade de congregar um pouco mais perto. Mas eu estou num lugar, irmãos, onde as pessoas, o pregador ele tem status de celebridade, isso me incomoda, irmão, sabe? Aí o culto acaba, as pessoas, o pregador está maluco para ir para casa, está doido para ir embora, e as pessoas agarram pelo pescoço. Eu entendo que as pessoas têm um carinho, mas na verdade o que se vê é uma verdadeira tietagem. Elas correm atrás dos carros dos pastores e elas ficam pegando autógrafos de todo mundo. E eu consegui tirar foto de um, eu consegui tirar foto de outro, irmãos. Irmãos, quem vive aqui tem nome, chama-se Jesus de Nazaré. Aí, vez por outra, alguém vira para o outro e questiona: quem é esse fulano, quem é esse cano? Ele é um pregador da prateleira do meio. Eu conheço. Eu vou olhar no meio, sabe? Se tem pregador da prateleira do meio, eu não quero nem saber qual é a prateleira que eu estou. Mas não importa qual é a prateleira que os homens me colocam, o que importa é que o nome está escrito no livro da vida. O teu nome não pode estar no outdoor, o teu nome não pode ser chamado para pregar ou cantar nos grandes congressos. Mas não tem problema não, Jesus te conhece e sabe quem você é. O teu nome está escrito no livro da vida, e uma vez escrito lá, ninguém pode apagar. É isso. Essa é a lição que nós conhecemos, que em Deus nós somos iguais.
há coisas que nos liberam. Mas a segunda lição que nós aprendemos aqui nesta noite é que os ossos eles só têm valor se eles estiverem conectados uns aos outros. Ossos contam história. Ossos ensinam lições. A primeira lição é que osso é osso. A segunda lição é que os ossos só têm valor se estiverem conectados uns aos outros. E quanto a isso, Paulo, em Romanos capítulo 12, ele vai nos dizer, porque assim como em um corpo nós temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. E o que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, faça com alegria. Mas lá em 1 Coríntios capítulo 12, ele diz assim: antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. Repita-se comigo, por favor. Osso só tem valor se estiver conectado um ao outro. É por isso que Paulo está dizendo que aqueles que parecem ser os mais fracos são necessários. O osso fêmur, ele é grande, está aqui nesta região. Ele pode ser visto como um osso muito importante. E o osso medinho está lá. É o último osso do corpo. Não basta ser o último osso do corpo, é o que está no dentinho. E você nem lembra que tem dedo mindinho. Tu só lembra do teu dedo mindinho quando você acerta o mindinho aqui no sofá. Aí dói para danar, na verdade, aí você chama até de maldito. Maldito dedo mindinho. Não sei para que serve. Tem gente que nem unha no dedo mindinho tem. Aí as mulheres que têm o dedo mindinho sem unha, pinta a cabeça do dedo mindinho para parecer que também está pintado. Por misericórdia, só para dizer que eu não pintei também, vai lá, pinta a cabeça do dedo mindinho, só para ele não ficar diferente dos outros dedos, sem valor, sem importância. Você nem lembra que ele existe. Mas os ortopedistas dizem que a importância do dedo mindinho é única. O dedo mindinho ele é responsável pelo equilíbrio e propulsão. Quando você coloca o teu calcanhar no chão e você coloca a tua planta do pé no chão, o primeiro dedo a tocar no solo depois do calcanhar não é o dedo polegar, é o dedo mindinho. E a propulsão está relacionada à capacidade que você tem de fazer este movimento. Tudo bem, se uma pessoa não tiver um mindinho, ela vai conseguir caminhar, mas ela terá que se adaptar à falta deste membro. Não tem valor para algumas pessoas. Só lembra quando dói, só lembra quando machuca. Mas como eu falei aqui, embora pareça que não tem importância, este dedo, ele é responsável pelo equilíbrio e pela propulsão. Assim é, irmãos, na igreja. Tem crente que acha que parece com o fêmur. Já que Deus disse que osso é osso, então eu vou escolher qual osso que eu sou. Se é para escolher que tipo de osso que eu sou, eu vou escolher o osso do crânio. Eu sou o osso do crânio. Alguns dirão, eu sou o osso da costela. Outros dirão, eu sou o osso fêmur, porque é um osso grande, um osso forte. É o osso mais duro do corpo humano. Quem é que quer se identificar com o dedo mindinho aqui nesta noite? Mas não importa, irmãos, como te chame aqui neste lugar. Pode dizer para você que você é o último carimpador da repartição. Deus sabe a tua importância, não importa o teu tamanho. Você talvez não tenha o tamanho de um osso grande, talvez você seja o menor osso na casa do Senhor, mas Deus está dizendo que se a igreja é o que é, ela é por causa de pessoas que equilibram. Imagina se todo mundo fosse grande, levanta na passagem. Imagina se todo mundo pregasse, se todo mundo profetizasse. Imagina se todo mundo liderasse. Imagina se todo mundo pastoreasse.
quarto, é o cantinho do banheiro, é o cantinho de oração. Ninguém está vendo, é tão pequeno que nem é perceber, mas está lá. Responsável pelo equilíbrio, responsável pela condução. A igreja segue triunfante, segue caminhando, segue vencendo, segue marchando, segue lutando, segue derrotando, segue vencendo, segue marchando. Mas quem é que está colocando força? Está lá, Senhor. Toma o pastor nas tuas mãos, levanta dele. Não, estou chamando. Meu Deus! Levanta ele, calarrão, estou cheio de nada. Irmãos, de nada teria importância o fêmur se ele não estivesse conectado aos ossos que estão abaixo dele. Eu sou fêmur, eu estou acima da tíbia, eu estou acima do metatarso, eu estou acima de todos os ossos que estão no pé. Tem gente que usa a sua posição para poder pisar e quem acha que está abaixo. O fêmur poderia ter esse orgulho e pensar: eu sou um osso que está acima de outros ossos pequenos, mas são os ossos pequenos que estão sustentando todo o corpo. Se a igreja está com equilíbrio é porque tem gente equilibrando o corpo de Cristo. Se a igreja está tendo propulsão, a capacidade de pular, a capacidade de vencer obstáculos, é porque tem gente que não tem significado algum para o homem, mas para o corpo tem significado. Os ossos só têm importância se eles estiverem conectados um no outro. Meu Deus do céu, Jesus! Sem unidade não há manifestação do Espírito. Sem unidade não há derramamento de poder. Sem unidade não há como nós termos vida. Percebam, eu já estou partindo para o final, que o Espírito ele só vem sobre os ossos depois que eles se juntaram. Primeiro os ossos se juntam, depois o Espírito vem. Primeiro os ossos se juntam, depois o Espírito vem. Primeiro a igreja se une, depois o Espírito vem. Primeiro a igreja se reconcilia, depois o Espírito vem. Primeiro quem não fala com seu irmão pede perdão, depois o Espírito vem. Meu Deus! Primeiro aquele que não fala mais com o pastor se reconcilia e pede perdão, depois o Espírito vem. Tem gente, irmãos, que só vai sair do vale depois que se unir. Tem gente que só vai sair do vale depois que se reconciliar. Tem gente, pastor, que só vai sair do vale depois de pedir perdão. As pessoas, elas querem sair do vale, mas elas não querem entender por que entraram no vale. Não querem assumir a postura para que, uma vez saindo do vale, elas nunca mais venham para o vale outra vez. Entenda isso. Osso é osso. E o osso só tem importância se ele estiver conectado em outros, em outros ossos. Mas para a gente dar continuidade a essa mensagem, a Bíblia vai nos dizer que esses ossos são ossos sequíssimos. E o que Cristo fala aqui para nós? Fala de uma situação que ela já acontecia há muito tempo. Qual é a relação dos ossos com o tempo? Se nós relacionarmos esses ossos aqui no ano passado, esses ossos foram indivíduos que um dia tiveram história. São indivíduos que um dia tiveram vida. São indivíduos que um dia tiveram experiências. Qual é a relação desses ossos com o tempo? Se nós relacionarmos esses ossos aqui com o presente ele revela o que eles são agora. O que é que eles são agora? São apenas ossos. Se nós relacionarmos esses ossos com o tempo, ao relacionar esses ossos com o futuro, para esses ossos aqui, a impressão que nós temos é que não há expectativa para esses ossos. Estão sem planos, estão sem esperança, estão sem objetivo, estão sem futuro. Contudo, irmãos, até para esses ossos, Deus tem propósito. São ossos sobre o vale, esquecidos pelo homem, mas por Deus não estão esquecidos. Porque para Deus, até ossos secos têm esperança. Os homens abandonam os ossos na sepultura,
Mas até na sepultura Deus dá valor para os ossos. E prova na Bíblia, Eliseu. Tão cheio do Espírito Santo, que depois de morto, os seus ossos estavam na sepultura. Um homem é jogado morto dentro da sepultura do profeta Eliseu. Quando o corpo deste homem toca nos ossos do profeta Eliseu, este homem tem vida. Deus te ama tanto que nem os teus ossos Deus despreza. Deus te ama tanto que até na morte Deus permanece amando. Há pessoas que morreram, mas existe a promessa de um dia ressuscitarem. Deus não abandona os seus servos nem na sepultura. Se morreu, tem esperança. Se passou, tem esperança. Se ainda é osso, tem esperança. Deus dá esperança até para aquele que já passou. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que nós adoramos. É o Deus que nós rendemos graças aqui nesta noite. Ezequiel está diante de uma situação completamente caótica. Eu não sei se eu olho para esse relógio ou se eu olho para aquele. Aquele está 8h56 e esse está 9h, então vou olhar para aquele lá, 8h56, então tem tempo. Diga assim comigo, por favor, boas notícias. Boas notícias. Diga, boas notícias. Boas notícias. No cemitério. No cemitério. Diga novamente, boas notícias. Boas notícias. No cemitério. No E cemitério. aqui eu parto no final. Há como ter boas notícias no cemitério? Porque esse vale de ossos secos aqui, irmãos, ele é um cemitério, que é representado por um vale chamado Vale dos Ossos Secos. E quando nós pensamos em cemitério, a primeira coisa que vem à nossa mente é silêncio, é tristeza, porque a impressão que nós temos que o cemitério ele representa o fim. É um lugar que lembra fragilidade, é onde a vida se perde, é onde a esperança se vai. Mas Ezequiel, capítulo 37, vai nos trazer uma visão completamente diferente, porque Deus, ele, de maneira poderosa, ele vai levar o profeta para este cemitério, que é representado pelo Vale de Ossos Secos, que ali é um lugar de morte, mas Deus vai revelar algo surpreendente para o profeta. O que é, pecador, Deus vai revelar? Deus vai revelar que até no cemitério podem haver boas notícias. É isso que Deus revela para o profeta Ezequiel. O lugar é sombrio, o lugar é obscuro, o lugar é de desolação, mas nesse lugar Deus está anunciando uma nova perspectiva, está dizendo que coisas novas acontecerão. Logo nós entendemos que, por mais que esse cemitério represente morte e desolação, vai significar, irmãos, que esses ossos eles também podem representar esperança. E qual é a primeira boa notícia que nós podemos ouvir diretamente do cemitério? A primeira boa notícia é que no meio do vale, Deus está falando. Deus, ele fala no meio do vale. Quem está no vale pode pensar que Deus está em silêncio. Quem está no vale pode pensar que Deus está além da circunstância. Quem está no vale pensa que está abandonado. Quem está no vale pensa que está esquecido. Porque nem sempre, irmãos, no vale nós ouvimos a voz de Deus. A impressão que a gente tem é que a gente está sozinho, que a gente está esquecido, que Deus está em silêncio. Todos nós vivemos os nossos vales de ossos secos. Para alguns, o vale é uma doença. Para outros, o vale é o desemprego. Para outros, o vale pode ser uma condição da alma, uma ansiedade, uma depressão ou um transtorno qualquer. E quando nós estamos vivendo os nossos vales existenciais, muitas das vezes nós pensamos que Deus está em silêncio, que Deus está além da nossa situação. Mas no meio do vale, no silêncio que o vale estava, de repente o Senhor libera uma palavra e diz: profetiza. Profetiza Ezequiel. Diga, ossos secos, ouça a palavra do Senhor.
Então a primeira notícia, a primeira boa notícia do cemitério é que no vale Deus fala. Deus não está alheio ao teu sofrimento. Deus ele não está alheio à tua situação. Deus ele não está alheio à tua dor. Deus ele não está alheio ao teu desespero. Por mais que você pense que Deus te esqueceu do lugar que você está vivendo, Deus está dizendo para você hoje: não se apegue ao silêncio do vale, se apegue à palavra de Deus que ecoa neste vale. Pode parecer que Deus não está falando nada, mas Deus está liberando uma palavra de vida, uma palavra de vitória, uma palavra de transformação, uma palavra de renovo, uma palavra de restauração, uma palavra de poder. Você não está esquecido no meio do vale, e Deus não permanecerá em silêncio por muito tempo. Continue esperando, porque de repente você vai ouvir uma palavra de esperança vinda da própria boca de Deus. A primeira boa notícia é que Deus ele fala no meio do vale. E para nós encerrarmos, a segunda boa notícia é que no vale há movimento. Diga-se comigo: Deus fala no meio do vale. Diga: no vale haverá movimento. A transformação, irmãos, da situação daqueles ossos ocorre exatamente aqui. Quando começa um movimento no meio do vale. Este vale aqui é um lugar de estagnação. Parece, Lisa, que nada novo pode acontecer. Só que o Deus que libera a palavra é o Deus que traz movimento também. O Deus que libera a palavra é o Deus que se move ao teu favor. O Deus que fala contigo é o Deus que se manifesta vindo ao teu encontro. Então Deus primeiro fala, depois Deus se movimenta. É o que aconteceu lá no início da criação. Primeiro o Senhor falou, depois o Senhor começou a criar as coisas, começou a trazer movimento numa terra que estava informe, estava sem forma. Deus ele disse: haja luz. Ele ilumina o palco do milagre. Porque o milagre não pode acontecer onde há escuridão. Está escuro, Deus ele ilumina o palco, ele ilumina, ele diz: haja luz. Depois que tudo está iluminado, depois que a escuridão é dissipada, Deus ele começa a criar cada dia uma nova criação, cada dia uma coisa nova. É exatamente o que Deus irá fazer na tua vida. Eu creio piamente nesta palavra. Pode parecer que está tudo escuro e dando tudo errado na tua vida, mas a primeira manifestação de Deus será com a palavra. Primeiro Deus vai falar com você, e depois você vai ver o agir de Deus. Primeiro Deus vai falar: creia. Depois Deus vai falar: se movimenta. O que Deus falou com Pedro: Pedro, você crê? Eu creio, então caminha sobre as águas. Não questione a palavra. Se Deus está mandando você sair do barco, saia do barco. Pisa no terreno que Deus está dando você para pisar. Mas caminha. Porque não tem milagre sem movimento. Primeiro Deus fala, depois Deus movimenta. E é o que acontece. No verso 7, começa a acontecer algo maravilhoso. Ouve-se um barulho. Os ossos eles começam a se juntar, osso com osso, conforme está dizendo aqui o profeta Ezequiel. Só que veja bem, o movimento de Deus nas nossas vidas nem sempre ele é de imediato, nem sempre ele é completo de uma vez. Às vezes Deus ele se movimenta de uma forma que nós não percebemos. Só que Deus ele se movimenta através de pequenos sinais. É uma palavra de encorajamento aqui, é uma palavra de vitória ali, é uma porta aberta a colar, é uma mudança de Deus no nosso coração. O problema é que a gente quer ver o milagre completo, e aqui eu parto com o encerramento. Só que o milagre ele se inicia a partir da união dos ossos. Os ossos se unem. É a primeira camada do milagre. Daqui a pouco vem nervos.
daqui a pouco vem carne, daqui a pouco vem pele. Os ossos não são mais ossos, são um corpo formado, você coloca em pé. O problema é que a gente quer ver o milagre formado completo. Tem que vir pronto. Tem que acontecer de uma vez. E a gente perde a fé. Nem sempre Deus fará de uma vez. Às vezes Deus fará progressivamente. Deus fará por etapas. A primeira etapa, eu não vou pregar sobre isso aqui, senão a gente vai ficar até mais tarde. A primeira etapa é que Deus vai estruturar o milagre. Os ossos são a estrutura. Não tem como ter milagre se não tiver estrutura. Deus primeiro pega a estrutura, ossos, junta um osso com osso. A estrutura está pronta. Agora eu posso colocar nervos. O nervo vai trazer firmeza. Eu posso colocar carne, depois eu posso colocar pele. Eu não vou falar sobre cadeira, mas eu só quero que você entenda que nem sempre tudo acontecerá do jeito que você quer. Há milagres que Deus vai operar por etapas na sua vida. Talvez você vai chegar na tua casa hoje e você não vai ver o milagre que você veio buscar do jeito que você quer. Mas sabe aquele marido que sempre te trata mal, que sempre te ofende? Eu quero profetizar nesta noite que você vai ver um sinal da mudança de Deus na vida dele. Sabe o marido que nunca pode te dar bom dia, te dar boa noite e pergunta como é que você está? Tu vai chegar na tua casa hoje e você vai ver que alguma coisa Deus já está movimentando ao teu favor. Ele vai chegar para você e vai te dar boa noite, ele vai chegar até você. Ele que não te beija a anos vai dar um beijinho no teu rosto. Ele que não se preocupa com você vai perguntar como é que você está. Tem que começar a palavra no processo da tua vida. Por esse pé, o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Há boas notícias no vale. Há boas notícias no cemitério. Qual é a primeira boa notícia? É que Deus fala. Qual é a segunda boa notícia? É que Deus se move. E qual é a terceira boa notícia? É que a vida, ela vem pelo Espírito Santo. Irmãos, Deus apenas não fala. Deus não somente se move, mas Deus ele também traz vida. Deus fala, Deus se move e Deus ele traz vida. E é debaixo dessa palavra que eu gostaria de pedir muito respeitosamente que você colocasse a mão no seu coração. Porque de que vale, irmãos, nós estarmos de pé se nós não tivermos o Espírito Santo? De que vale nós estarmos de pé se nós não temos a manifestação de Deus dentro de nós? De que vale o osso estar junto? De que vale o osso estar montado junto com os nervos, com a carne, com a pele, se ainda falta alguma coisa? E há pessoas aqui nesta noite que talvez a única coisa que falta para eles não seja a união dos ossos, não seja o ligado dos ligamentos, dos nervos, não seja o enchimento da carne e também não seja apenas a reposição da pele perdida. Talvez para algumas pessoas aqui nesta noite o que falta é a manifestação do Espírito Santo. E é por esta razão que eu peço que você permaneça com a tua mão no teu coração nesta noite, porque nós vamos clamar ao Senhor e reconhecer de que nada vale estar de pé, de que nada vale parecer que estamos vivos se ainda somos mortos. Sem o Espírito Santo, a vida sem o Espírito Santo não pode ser chamada de vida. Não tem brilho, não tem esperança. A vida sem o Espírito Santo é um eterno vazio. Nós queremos nesta noite profetizar. Venha Espírito Santo sobre as nossas vidas. Venha Espírito Santo sobre as nossas vidas. E encha tudo aquilo que está vazio pelo poder que há no meu santo nome. Vamos orar ao Senhor nesta noite. Nós queremos graças.